sombras na neve. A nevasca caía sobre a pequena vila de Helligdahl, engolindo casas, ruas e árvores sob um manto branco que refletia a luz mortiça do entardecer. As paredes de madeira, escurecidas pelo tempo, rangiam sob o peso da neve acumulada, e o vento assobiava entre as frestas como se estivesse resfolegando, procurando abrigo. A vila estava isolada. A estrada para o sul desaparecera sob metros de neve, e ninguém ousava atravessar o bosque gelado que se estendia como um véu sombrio ao norte. Tudo começou de forma silenciosa. Primeiro desapareceram animais domésticos. Cães, gatos, até o velho cavalo de tração de Eric, o ferreiro. Pegadas pequenas e humanas surgiam ao amanhecer perto das cercas, indo em direção à floresta, e no dia seguinte estavam apagadas, como se jamais tivessem existido. A vila tentou ignorar. A rotina continuava, mas havia um medo palpável, quase tangível, pairando sobre cada casa. As portas eram trancadas com pregos improvisados. Lanternas eram acesas antes mesmo do crepúsculo. Em seguida, vieram os moradores. Primeiro fora a jovem Hilda, que trabalhava na padaria. Ela saíra para verificar uma entrega de madeira e nunca mais retornou. Pela manhã, suas botas estavam encostadas na soleira, cobertas de neve fresca, e pegadas pequenas, humanas, desapareciam na floresta. Em seguida foi Anders, o lenhador. Encontraram sua casa vazia, a lareira ainda fumegante, e novamente, trilhas que desapareciam entre os pinheiros gelados. Não havia sinais de luta, não havia corpos. Apenas o silêncio crescente da neve e a sensação de que algo, invisível e paciente, os observava. O inverno avançava e a vila encolhia-se sobre si mesma. Janek, o velho ermitão que vivia nos limites da floresta, fora encontrado tremendo, sozinho em sua cabana, murmurando sobre as sombras que andam sem pés. Ele falava de vultos que emergiam da neve, sem forma definida, mas com passos pesados, arrastando-se silenciosamente entre as árvores. Antes que alguém pudesse interrogar mais, ele desapareceu, deixando apenas uma trilha de pegadas que se apagou na neve depois de algumas horas. Uma noite, durante a tempestade mais feroz que a vila já vira, Gunnar, o padeiro, resolveu enfrentar o medo. Vestiu seu casaco grosso, amarrou botas pesadas e saiu. Procurava respostas. No primeiro instante, parecia que a neve o engoliria. O vento cortava como facas e a visibilidade era mínima. Mas foi quando ele avistou as pegadas que a sensação de pavor o congelou mais do que o frio. Elas eram humanas, perfeitamente formadas, levando em direção ao coração da floresta. Passo a passo Gunnar as seguiu, cada pegada desaparecendo tão logo a encontrava. A floresta estava viva de um jeito errado. A neve cobria os galhos, mas não amortecia o silêncio. As árvores pareciam se curvar sobre ele, sombras alongadas dançando com o vento. E então percebeu que não estava sozinho. Pegadas começaram a surgir ao redor, circulando-o, aproximando-se e afastando-se, como se a própria floresta brincasse com sua mente. Gunnar sentiu uma presença atrás dele, invisível, mas constante. Seus pés, no entanto, continuavam a segui-la, hipnotizados. Horas se passaram, ou talvez minutos. O tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo. Ele chegou a uma clareira onde a neve desaparecia abruptamente, revelando uma terra negra e congelada. E lá estavam eles, figuras indistintas, altas e distorcidas, com silhuetas humanas mas sem rosto, movendo-se lentamente em direção à vila, deixando pegadas na neve que não correspondiam a nenhum humano real. Gunnar tentou gritar, correr, mas suas pernas não obedeciam. Parecia que a própria floresta engolia qualquer tentativa de fuga. Quando a nevasca cessou, a vila estava vazia. Casas permaneciam intactas, mas sem vida. Pegadas humanas se iniciavam em cada porta, levando para a floresta, e desapareciam como se o destino de todos os habitantes estivesse selado. A neve caía lentamente, cobrindo vestígios, mas não apagando o presságio. Sombras longas e humanas agora se moviam com mais confiança, espalhando-se, como se explorassem seu novo domínio. E na clareira gelada, onde Gunnar jamais foi encontrado, a escuridão parecia pulsar, respirando em ritmo próprio. Pequenos murmúrios quase inaudíveis vinham da floresta, repetindo um canto antigo e sem nome. Algo esperava. Algo que não precisava correr, pois a vila já estava presa. E quando a neve finalmente se assentou, uma única pegada apareceu, saindo da floresta em direção à estrada, solitária,
deixando uma promessa silenciosa. O ciclo não havia terminado. A floresta parecia respirar com vida própria. Cada árvore era um pilar esquelético, coberto de neve que rangia e caía como ossos quebrando. Gunnar avançava com dificuldade. A neve se agarrava às suas botas, tornando cada passo pesado, quase impossível. As pegadas que ele seguira desapareceram, mas novas surgiam diante dele, formando caminhos que se bifurcavam, mudando de direção como se brincassem com sua mente. A luz do dia estava ausente. Apenas um cinza opaco iluminava o caminho, refletindo nas camadas de neve. No silêncio da floresta, ouvia-se apenas o chiado do vento entre os galhos. Mas havia algo mais. Passos suaves, quase imperceptíveis, acompanhando-o. Cada vez que Gunnar se virava, não havia nada, apenas sombras alongadas projetadas pela neve acumulada. Em uma clareira, a neve desapareceu abruptamente, revelando raízes negras e congeladas que pareciam pulsar sob a própria superfície. Gunnar sentiu o ar ficar mais denso, pesado. As sombras se condensavam, formando figuras humanas, porém distorcidas, sem traços definidos, com braços longos e dedos finos como garras que desapareciam e reapareciam na neve. Elas não se moviam como pessoas, flutuavam, deslizando pelo chão, mas os passos existiam, visíveis, humanos. Ele tentou recuar, mas algo o segurava. Um vento frio mais intenso soprou, carregando com ele sussurros impossíveis de entender, palavras que não pertenciam a nenhum idioma humano. Gunnar percebeu que não estava apenas sendo observado. Estava sendo chamado. Chamado para dentro da floresta, para o coração de algo que não tinha nome. Horas passaram sem sentido. O frio não queimava apenas a pele, mas também os pensamentos. Gunnar começou a sentir que sua própria sombra se alongava, separando-se dele, e que cada pegada que deixava atrás de si desaparecia como se nunca tivesse existido. A floresta estava absorvendo sua presença, dissolvendo-o no branco e na escuridão. Então, ele viu a vila à distância, através de um corredor de árvores. Mas a vila não estava vazia. Das janelas, sombras se projetavam, esticando-se e entrando na neve como dedos negros. As casas, antes refúgios, agora pareciam parte da floresta, invadidas por uma força invisível que se espalhava. E entre as sombras, Gunnar percebeu formas humanas, quase reconhecíveis, mas com olhos vazios e corpos que se dissolviam na neve enquanto avançavam. Uma trilha de pegadas surgiu diante dele novamente, levando para o interior da floresta, desta vez em direção a uma clareira mais profunda, onde a escuridão parecia sólida. Cada passo que Gunnar dava fazia a neve atrás dele se dissipar como fumaça, e ele sentia que estava entrando em um espaço fora do tempo, onde a realidade se confundia com algo ancestral, predatório. O vento trouxe mais sussurros, agora mais claros. Ecos das vozes que haviam desaparecido da vila. Hilda, Anders, Janek, ou o que restava deles, murmuravam, chamando por ele, cada vez mais próximos. Gunnar percebeu que a floresta estava viva, que a vila, a neve, até mesmo os desaparecidos eram extensões dela. Algo antigo, faminto, se movia silenciosamente, esperando o momento certo. Quando Gunnar alcançou a clareira central, as sombras já não eram apenas figuras. Eram contornos humanos dissolvidos em escuridão, entrelaçados com a neve, com um frio que queimava como gelo em brasas. Eles não precisavam correr. O medo deles se espalhava, chamando outros para dentro da floresta, convertendo tudo em silêncio e branco. Gunnar estendeu a mão e sentiu a neve se transformar em algo pegajoso, vivo, pulsando sob seus dedos, quase respirando. E então, a última coisa que viu antes de a escuridão engoli-lo foi uma única pegada, solitária, saindo da clareira em direção à estrada da vila, exatamente como a primeira que ele havia seguido dias antes. Uma promessa silenciosa, uma continuação do ciclo, de que nada ali havia terminado. A floresta aguardava, paciente, enquanto a neve caía lentamente, cobrindo tudo, mas sem apagar o presságio. Mais sombras surgiriam, mais pegadas apareceriam, e a vila, mesmo isolada, continuaria sendo atraída para dentro de algo que jamais deveria ser perturbado. A floresta parecia respirar com mais força, como se cada árvore e cada raiz congelada estivesse viva, observando, esperando. Gunnar já não sentia frio. O terror o congelara por dentro. Cada passo parecia guiado, como se a própria floresta estivesse conduzindo-o para algo inevitável.
As pegadas à sua frente desapareciam e reapareciam sem padrão, um convite silencioso que ele não podia recusar. Ao alcançar a clareira central, Gunnar percebeu que não estava sozinho. As sombras, agora numerosas, se moviam como um enxame, flutuando sem peso entre os pinheiros. Seus contornos humanos eram distorcidos, suas bocas abertas em gritos silenciosos, e olhos vazios refletiam a neve branca como se estivessem devorando a luz. Gunnar tentou recuar, mas seus pés mergulharam em neve mole e escura que parecia absorver tudo. Cada passo era engolido, apagado, e a sensação de perda de si mesmo se intensificava. Ele caiu de joelhos e, quando olhou para suas mãos, percebeu que estavam cobertas de gelo negro, como se a vida estivesse sendo drenada de seu corpo. A princípio, ele tentou gritar, mas o som se perdeu no vento cortante. Então veio o toque. Mãos frias e invisíveis deslizaram sobre sua pele, puxando-o para baixo, para dentro da neve que pulsava. Era como se a floresta fosse um organismo vivo, um predador antigo, que se alimentava do medo, da presença e da memória dos que ousavam cruzar seu território. Por um instante, Gunnar sentiu consciência de que a vila inteira estava presa nesse mesmo destino. Cada desaparecido não estava morto, mas fundido à floresta parte dela. Hilda, Anders, Janek, todos agora sombras, todos destinados a guiar novos moradores para o mesmo abismo branco. Um arrepio percorreu sua espinha. A floresta nunca havia sido apenas um lugar, era um ciclo, uma armadilha eterna. Ele tentou resistir, lutando contra a sucção que o puxava para a escuridão, mas era inútil. Cada grito se transformava em eco, cada movimento em neve que se desfazia. O vento uivante trouxe os sussurros de todos os que haviam desaparecido antes dele. Chamavam por ajuda, mas não havia salvação, apenas a inevitabilidade do frio negro que consumia tudo. Quando Gunnar finalmente foi engolido, a neve se fechou sobre ele, silenciosa, mas não sem deixar rastros. Uma única trilha de pegadas surgiu, saindo da clareira em direção à vila. Não eram suas pegadas, mas de algo novo. Uma sombra que assumia forma humana, pronta para continuar o ciclo. Na vila, as casas permaneciam intactas, mas os moradores que restavam não ousavam sair. A neve cobria tudo, implacável e silenciosa. E na borda da floresta, uma figura solitária se movia, invisível, observando. A promessa das sombras não havia terminado. Apenas aguardava a próxima tempestade, a próxima nevasca, para chamar novas presas para dentro do branco. A vila de Helligdahl permaneceu em silêncio absoluto. Mas se alguém ousasse olhar para a floresta, veria pegadas humanas surgindo e desaparecendo na neve, sempre levando para o mesmo lugar. Um lugar onde o tempo não existia, onde o frio era eterno e onde o horror aguardava, paciente, para se alimentar do próximo que se atrevesse a cruzar sua fronteira. E assim, as sombras continuavam a andar.